Eu tenho ouvido falar muita besteira sobre o que está rolando no Oriente Médio. A guerra entre palestinos e judeus. Então, pessoal, vou fazer um resumo muito rápido aqui para vocês e muito assertivo também. Vou trazer a solução para vocês desse conflito nesse vídeo. Bom, primeiro precisamos entender a história de Israel. O povo judeu antigo, há mais de 3.000 anos atrás, fundaram Israel. Eles viveram mais de 100 guerras, mais de 1.000 batalhas, desde o tempo lá dos babilônios, dos egípcios. A gente conhece a história lá da José no Egito. E aí a coisa ficou ruim de vez para os judeus depois do Império Romano, porque os romanos dominaram aquela região ali. E como os judeus deram muito trabalho através do cristianismo, os romanos resolveram distribuir os judeus pelo mundo para que assim eles pudessem miscigenar e acabar de vez com aquela população. Só que não deu certo. Embora os romanos tenham sido bem-sucedidos em espalhar os judeus por toda a Europa e fazer com que eles fossem minoria entre os países, ainda assim eles continuaram servindo ao seu Deus, fazendo seus cultos, tudo na encolha dentro de casa, e não se miscigenaram. Eles fizeram casamentos entre parentes, não casavam com pessoas de outras etnias e mantiveram a sua cultura intacta, coisa inédita na humanidade, porque civilizações foram extintas com muito mais facilidade. E aí o bicho pegou para os judeus também, porque a culpa de tudo que acontecia na Europa, como a peste negra, era culpa dos judeus para os cristãos. Os cristãos, qualquer motivo, queria pegar os judeus e falar lá, isso é um sinal divino, essa população aí está vivendo entre nós e eles não adoram o nosso Jesus Cristo, eles continuam lá na Torá deles, por isso Deus está com raiva e está mandando essa peste. E aí começava a perseguição, começava a matança do povo judeu, achando que era um castigo divino, então tinha que punir os judeus. Então eles sempre foram perseguidos, sempre foram castigados. Até que veio Adolfinho. Hitler então decidiu que exterminaria os judeus da face da terra. Claro que ele tinha motivos econômicos, os judeus eram banqueiros, donos de joalheria e tudo mais. Ele tinha um motivo ali, né, para poder tomar a riqueza dos judeus e dar para o povo alemão. Essa que era a real intenção. Mas ele veio com essa coisa do divino, que tinha que exterminar os judeus, que eles eram culpados de todos os males no mundo. E aí, cara, realmente, o cara fez uma covardia e conseguiu pegar até judeus de outros países, trazer para a Alemanha para levar para campos de concentração. E matou 6 milhões de judeus. Foi uma tragédia, uma coisa horrível. Tá? Uma covardia, uma coisa monstruosa. E aí, em 1947, pós Segunda Guerra Mundial, a ONU, junto, né, com todos os países do mundo, decidiram ali, lá, que eles têm que criar um estado para colocar os judeus. Eles precisam ter um país. Na época, alguém se levantou, não me lembro aqui, falou assim, vamos comprar um pedaço de Madagascar e colocar esse povo lá. Pô, sensacional a ideia. Mas eu fico me imaginando a maior parte ali do conselho, né, levantando e falando, pô, mas aí, cara, ali vai ter muita paz, não vai ter guerra, não tem petróleo. E a grande verdade é a seguinte, meu amigo, assim como os britânicos fizeram a guerra do Kuwait com o Iraque, os ocidentais sempre morreram de medo dos árabes, devido à inteligência, o instinto de guerra dos árabes, então, a riqueza deles por causa do petróleo. Então a intenção do Ocidente foi sempre uma, nunca deixar os árabes se desenvolverem, tá? Essa que é a verdade. Então a comunidade judaica dentro dos Estados Unidos, que é muito rica, muito poderosa, falou, não, a gente quer Israel, vamos lá para Israel. Na época era o estado da Palestina, só que a Palestina era colônia da Inglaterra, e a Inglaterra falou, tudo bem, pode pegar. Porque a Inglaterra queria a guerra ali, queria uma guerra eterna, para não deixar os árabes se desenvolver, para ter o seu pé ali também, através de Israel, e principalmente dos Estados Unidos, é claro. Ah, você está defendendo os árabes? Não, cara, para mim eles são
desgraçados. Os judeus são os desgraçados. Só tem filho da pia ali. Todos eles. Porque os judeus poderiam ter ido para Madagascar. Você imagina, você ter uma fazendinha lá nessa terra que era do seu tataravô. Depois passou pro seu bisavô. Depois passou pro seu avô. Depois passou pro seu pai. E agora é sua. E aí, do nada, chega um monte de gente estrangeira e fala assim, agora não é mais sua. Agora é desse povo aqui. Mas como é que aconteceu isso? Teve um tratado em 1947. O Brasil também estava nesse tratado através do Oswaldo Aranha. E aí, o Conselho das Nações decidiu que metade ali da Palestina tinha que pertencer aos palestinos, a outra metade ao povo judeu. E no centro ali que fica Jerusalém deveria ser uma cidade internacional, ou seja, ficaria sob o controle da ONU. Então os grandes países, todo mundo decidiu que deveria ser assim, essa divisão em 3, para não ter briga sobre Jerusalém, porque todo mundo quer Jerusalém, porque é a cidade santa, os cristãos querem, os judeus querem e os árabes querem. Só que aconteceu um problema, meu amigo. Os países árabes não concordaram com esse tratado. E é óbvio que eles não iriam concordar. Estava na cara que eles não iriam concordar. Primeiro, porque eu te falei, a Palestina já estava ali há centenas de anos com aquele povo ali. Eles não aceitaram o tratado e, em 1948, quando Israel foi fundada, eles já começaram a guerrear. E teve, eu acho que, 3 guerras ali sangrentas com 6 países árabes ali. Egito, Jordânia, Síria. E uma galera ali se uniram 3 vezes para combater Israel, para destruir Israel, para tirar Israel do mapa. Não conseguiram. E aí, a partir de 1970, eu acho, 71, Israel falou o seguinte: é isso, vocês não vão aceitar o acordo, correto? Então, mano, a gente também não vai aceitar esse acordo, esse tratado internacional. E a partir de agora, tudo que a gente conquistar na bala vai ficar pra gente. E aí começaram a pegar o povo palestino e jogar lá pra faixa de Gaza. Quer dizer, a Palestina era desse tamanho, com o tratado ela ficou desse tamanho, e depois com Israel indo para dentro dela e tentando exterminar os palestinos, ela ficou desse tamanhozinho, vamos dizer assim. Teve vídeos aí que foram lançados de um mês atrás, os soldados israelenses lá na faixa de Gaza, pô, um negocinho pequenininho, e tapando com concreto os poços para o povo palestino morrer de sede. Então é uma coisa ali que não vai dar certo nunca. A única solução que existe, viável, seria o povo judeu, Israel, sair dali e ir para Madagascar ou qualquer outro lugar aí que eles, sei lá, pegar um pedaço da Nova Zelândia, pegar um pedaço da Austrália, comprar lá alguma coisa assim, os caras comprarem, entendeu? Um pedaço de terra para viver em paz. É o único jeito. Mas esquece, isso nunca vai acontecer, porque a guerra traz lucro para algumas pessoas, principalmente a indústria bélica. E para quem não conhece a história do Hamas também, vou dar uma breve elucidação aqui também. O Hamas surgiu para combater o grupo Fatah dentro da Palestina. O Hamas foi bancado então por Israel. Tá? A criação foi bancada por Israel. O Fatah tinha o líder Yasser Arafat, que todo mundo conhece, famoso e respeitado no mundo inteiro. E esse grupo eram revolucionários que não aceitavam o Estado de Israel e combatiam Israel. E eles controlavam de fato a Palestina, através do seu líder Yasser Arafat. O Hamas então era pequeno, mas com a morte do Arafat, o Fatah meio que se dissolveu. E o Hamas ganhou corpo e começou a ganhar território ali dentro da Palestina. E se voltou contra Israel. Tomou o lugar do Fatah. E como eles são muito mais radicais, você vê o nível aí dos confrontos. Os caras sequestrando criança, mulheres, estupro, pontinho, brando, fazendo barbaridades. Coisas que o Fatah não fazia, porque o líder deles não deixava.